Quero agradecer a Deus também por essa oportunidade, por podermos estar aqui, buscando o mais importante, que é o conhecimento do Reino de Deus e buscando conhecer a Deus, né? Como diz, o que eu entendo na palavra de Deus, nós estamos namorando com Deus, né? Você começa um namoro com Deus. É igual quando você conhece uma pessoa, nos primeiros dias, mesmo você gostando dela, você tem muita coisa assim que você não entende ainda, que você tem que namorar, né? Se você conhecer uma pessoa, no outro dia falar com a tua família que você vai casar, todo mundo desmaia, né? Normalmente você tem uma experiência, você vai conhecendo, e aqui também nós viemos à igreja para conhecer Deus, para conhecer o projeto de Deus e para podermos ir nos transformando para aceitar ou não o projeto de Deus. O importante é que você veio. Isso é que importa. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, a gente que lida diretamente com o reino de Deus, que lida com as pessoas, que acaba conhecendo a intimidade das pessoas, na hora da dificuldade, quando está tudo bem, você não conhece nada não. Mas quando vem a calamidade, a dificuldade, daí as pessoas começam, no momento de desespero, a falar com você. Encontrei um conhecido meu hoje, e eu me lembro que a filha dele estava com um problema de saúde, e a gente foi pregando para ele e tal. Eu falei, não, se você quiser eu vou na tua casa, vamos orar, vamos conversar, vamos ver. E eu fui na casa dele, levei uma Bíblia para cada um, expliquei, preguei para ele, já conhece, já é um frequentador de igreja, preguei como deveria ler a Bíblia, o que eles deviam fazer. Falei que a doença da filha deles era uma doença espiritual. Deus me mostrou claramente que tem doença que é física, tem doença que é física que o diabo coloca, e tem doença que é espiritual. Tem doença que é psicológica, né? A pessoa pode ter uma depressão, pode ter uma série de problemas. E tem doença que é o diabo que coloca. Como a gente já tem uma experiência com Deus, Deus te mostra, a pessoa está com uma doença espiritual, colocada por demônios. E eu falei para a menina, falei para a mulher, falei para o marido, falei, olha, a filha de vocês, eu vejo que vocês têm uma filha só, vocês amam, ela está com um problema sério, ela tem que se agarrar com Deus, tem que fazer votos com Deus, para que Deus possa libertar ela. E preguei, eu vi que um ouvido só no outro. Passou mais uma semana, eu voltei lá, preguei de novo, inclusive falei com eles, se vocês não tomarem atitude, o casamento de vocês vai acabar. Que isso? Que isso? Está jogando praga? Eles acham que ele está jogando praga, né? Deus mostrou para mim que o casamento deles ia acabar. Chamei, convidei para vir no monte, convidei para vir na igreja. Aí não vieram na igreja, eu falei, mas o que você não vieram? Não, o nosso pastor chegou. Sabe aquelas igrejas que falso pastor? Esse pastor mentiroso, que é que não adianta o cara? Eu conheço a igreja que ele faz. Não, o nosso pastor chegou e agora ele vai resolver tudo. Eu falei, olha, eu sei que quem resolve as coisas é Deus. Né? Eu não acredito que o pastor possa resolver o problema de ninguém. Quem resolve o problema é Deus. Mas se você está achando que o teu pastor vai resolver, que o teu pastor é melhor do que a Bíblia, Deus abençoe. Aí agora eu encontrei hoje com ele lá, na verdade ontem, estava tremendo assim, e chorando, desesperado. E a mulher expulsou de casa, entendeu? Está na rua, entendeu? E aí agora que queria que eu abrisse a igreja naquela hora para ele rezar. Daí o pessoal tem mania de querer rezar. O pessoal tem mania, sabe o quê? O povo brasileiro, principalmente, é um povo místico. Eles acreditam em coisas materiais. Eles acreditam em lenço ungido. Eles acreditam em copo d'água benta. Eu não sou criado assim, eu era pequeno, morava lá em Serrano, não tinha nem televisão.
Então você ouvia a Ave Maria às 6 horas da tarde. E eles já falavam, só lembra, né? Eles já falavam, bota um copo d'água aí em cima do rádio. Eu botava logo um copo d'água desse tamanho, eu era zumbido, queria muita bênção. Botava um copão d'água desse tamanho. Aí o cara pensei que a água tomava, ficava até com os olhos regalados, então eu não tomava. Mas aquilo não resolveu o problema de ninguém. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus é Espírito. E o que importa é que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus não aceita ser comprado, Deus não aceita peita, Deus não aceita suborno, Deus não aceita dinheiro. O dinheiro ele tem que ser apenas para fazer a obra, e olhe lá, porque começa a corromper. A Bíblia diz que os sacerdotes são corrompidos pelo dinheiro. Então, o que acontece com o povo brasileiro? Eles querem barganhar com Deus, né? Eles querem ir à igreja para ter revelação, para ter visão, para serem abençoados materialmente, e esquecem que o mais importante é a salvação, é o conhecimento desse Deus que ele acredita nele, é ele conhecer esse Deus que ele tem na cabecinha dele, saber o que esse Deus pensa, o que esse Deus quer, qual o projeto desse Deus, e ele tentar se adequar ao projeto de Deus, porque Deus não vai mudar o projeto dele por causa de nós, pode esquecer. E o projeto de Deus, ele está atuando na terra. Deus governa a terra. Deus tem o poder sobre todos os animais na face da terra, sem exceção. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Davi, diz a Bíblia que Davi estava lá cuidando das ovelhas, lá no meio do mato sozinho, e veio um urso para comer as ovelhas dele. Ele matou o urso com a mão. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E diz que veio um leão e ele matou aquele leão com a mão. Daí você que tem a fé pequena, você pode pensar: ah, mas será? Não acreditando muito, não, duvido. Mas você duvida com razão. Por quê? Porque você não tem experiência com Deus. Você não tem relacionamento com Deus. Você tem que duvidar mesmo, tá certo? Não acha errado. Por isso que Deus fez a igreja. Por isso que Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem de você ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de você ficar lendo o livro que os outros escreveu, não. Por que fala que vem ouvir pela palavra de Deus? Porque a palavra de Deus sempre foi pregada nas igrejas, nos templos. Se você ver a Bíblia, você vai ver que os templos antigamente, as igrejas antigamente, na época de Moisés, na época de Samuel, na época de Isaías, na época de Jeremias, você for ler os livros de Isaías, Jeremias, 500 anos antes de Jesus, você vai ver que todos eles liam a Bíblia. Então você ia no templo e lá o sacerdote, ou o escriba, ou o fariseu, ele ia ler, o doutor da lei ia ler a Bíblia, e as pessoas iam ouvir, porque era o mandamento de Deus. Deus fez a Bíblia e Deus ordenou que você tinha que ler, meditar nela todos os dias e ler para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Isso já desde quando Deus escreveu a Bíblia. Mas as pessoas não entendem o seguinte: não era para Deus escrever Bíblia nenhuma. Se você ver a história da Bíblia, a história da humanidade, você vai ver que não era. Deus nunca quis escrever Bíblia. Mas acontece que o ser humano, ele é um bicho terrível. Ele tem mania de aumentar as coisas, de modificar as coisas. Então, naquele tempo, Deus dava uma ordem para a pessoa, e muitas vezes eram ordens que você ia dizer assim: eu não vou cumprir uma ordem dessa aí. Você imagina chegar um cara igual Moisés, que ele chega para liderar o povo, né? Vamos dizer como eu estou aqui, eu estou pregando para vocês, né? Então agora eu estou aqui liderando para vocês. Daí eu viro para você e falo assim: olha,
dizer que você vai ter que comer esse lenço aqui. Você falar, esse cara aí é doido, esse cara é pobre demais. Eu não vou comer, sai fora, rapaz. Você ficou bobo, ficou doido? É o que acontecia. Deus, por exemplo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, da escravidão, se você ler no livro de Levíticos, você vai ver Deus dando uma ordem. Por exemplo, Deus diz assim: se passar um rato numa talha de água, porque não existia água encanada, a água era guardada em talhas, em potes, e às vezes era tapada com um pano ou com uma tampa de barro. E Deus dá uma lei, se passar um rato nessa água ali, você tem que levar esse vaso para longe do acampamento. Aí você fala, mas Deus é pouco demais, né? Esse Moisés está ficando doido. A gente come rato, porque esse povo lá come rato. Esse Deus é doido, não vou seguir isso não. Aí Deus fala assim: se o rato morrer, o animal morrer dentro do vaso de água, você tem que levar esse vaso para longe do acampamento, fazer um buraco, enterrar ele e cobrir. Aí mesmo você não ia ser quebrar aquele vaso. A dificuldade que era para ter um vaso naquela época, para ter um pote de barro, você ia quebrar aquilo, não tinha jeito nenhum. Deus também diz o seguinte: quando você for fazer as suas necessidades fisiológicas, você pega uma pá e leva junto, cava um buraco, depois que você fizer essa terra, você tampa, que gato já faz. Gato não tem lei, gato faz, entendeu? O cara levou o negócio daquele ali. Esse Deus, eu não vou seguir esse Deus aí. Deus tem uma lei que diz assim: não coma morcego. Não coma morcego. Não comer morcego. Você pega o pessoal lá no Oriente, lá tudo, eles comem morcego. Comem rato, comem morcego, comem gafanhoto. O que está transmitindo o ebola? O morcego. Mas aquele povo naquela época, esse Deus aí, e rato, o ratinho. Esse ratinho, que é um camundongozinho desse tamanhozinho, ele transmite um vírus chamado rotavírus, que ele dizimou, há uns tempos atrás nos Estados Unidos, mais de 200 mil pessoas de uma população, que estava morrendo gente, não descobriu o que era. Foram ver um camundongozinho assim, e de certa época, ele prolifera, eles não sabem por quê, o que faz ele proliferar tanto. Mas você vai na Índia, lá o rato parece sagrado, é Deus. Então aquele pessoal, eles se rebelavam contra Deus, contra a palavra de Deus, não entendiam os mandamentos de Deus. Hoje nós sabemos que o rato transmite peste bubônica, o rato transmite leptospirose, né? Até eles acham que a peste negra, que dizimou a Europa ali, que quase acabou com a Europa inteira, eles acham até hoje que foi transmitida pelo rato. Então, Deus tinha dado uma lei que para a pessoa era uma ignorância, uma bobeira, uma burrice, mas aquela lei era para proteger o povo. E hoje não é diferente. A Bíblia é para nos proteger, a Bíblia é para nos modificar, para o nosso bem. Só que naquela época o que acontecia? Deus escolheu um povo, que era o povo hebreu, mas você vai ver que mesmo naquela época Deus não fazia diferença entre pessoas. Deus aceitava o estrangeiro também, desde que o estrangeiro cumprisse as regras que Deus tinha. Aí ele passava a ser hebreu. Aí Deus pega, dá um monte de lei para eles. O que eles acham? Primeiro, que eles tomam Deus só para si. Até hoje o judeu acha que Deus é só deles. Já começa por aí. E quando a lei não era escrita, eu virava para o Gustavo e falava assim: Gustavo, o Alex falou que para você ir em Itajaí e chegar lá, pegar um carro vermelho que está lá
lá na fazenda. Aí o Gustavo falou com o Rogério, o Súrio falou que você ir em Itajaí, eu acho que depois você tem que passar em Itapema, e o carro, não sei se é vermelho ou se é rosa, uma coisa assim. E daqui a pouco, o cara está mandando o outro para São Paulo, porque o homem vai mudando e vai acabando com a história, né? Vai botando do jeito que ele quer, né? Tanto é que o homem que tem um governo caótico é um bicho mentiroso e falso, ele criou o tal do contrato. Por quê? Por que tem contrato? Por que tem um código civil? Por que tem lei? Porque quando está escrito, não adianta você falar, não, mas é assim, não, mas eu falei assim, não, mas eu falei assim, não, está escrito, meu irmão, está escrito. Então Deus teve que escrever a lei dele, escrever, para você saber quem ele é. Jesus falou assim, alguns vão dizer, eis aqui o Cristo, o outro vai dizer, não, o Cristo está aqui, o outro vai dizer, não, o Cristo está ali, o Cristo está lá. O apóstolo Paulo falou assim, uns vão dizer assim, eu sou de Apolo, outro vai dizer, eu sou da Aparecida, ou eu sou do Pedro, eu sou do João. Deus escreveu aqui, você não é de ninguém, você é de Deus. E Deus não está aqui, não está ali, não está lá, Deus está no céu. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, as pessoas não reconhecem a Bíblia como um livro sagrado feito por Deus para nós. Segundo, eles não querem se render ao projeto de Deus, não querem aceitar a Bíblia. Além de não reconhecer, não querem aceitar ela para si, os mandamentos de Deus, o pensamento de Deus. E é importante que você pense bastante nisso, porque senão Deus te chama, Deus te dá a Bíblia na sua língua para você ler, como Deus fala aqui. Eu não te dei a Bíblia escrita em língua estrangeira que você não saiba ler. Eu não te dei o mandamento que você tinha que pular do céu para você pegar ele. Deus explica certinho aqui. Deus fala, eu coloquei ela na tua mão, na tua língua para você ler, facinho. Então você tem que ler, tem que aceitar, tem que se render. Por isso que você só chega a Deus de duas maneiras. Primeiro, se humilhando perante Deus, reconhecendo que Deus é o ser mais poderoso do universo, que você é projeto dele, você não é nada. Entendeu? Por isso que Deus fala, quem é o barro para ensinar o oleiro? O oleiro é ele que nos fez. Nós não somos nada para ensinar para Deus. Nós temos só que aprender com Deus. Primeira coisa é se humilhar perante Deus. Deus fala assim, humilhai-vos perante as minhas potentes mãos. Segunda coisa é o arrependimento. Arrependimento de quê? Porque todas as vezes que a Bíblia te mostrar que você está errado, você tem que se arrepender do teu erro. O grande problema qual que é? Você lê a Bíblia, aí aquele versículo que ele vem de encontro com você, aquele versículo vai lá em você e fala, opa, ô meu filho, isso aí que você está fazendo, você está errado aí. Aí isso aí você finge que não viu ele. Daí você bota ele para debaixo do tapete. Daqui a pouco você vai na igreja, o cara prega, você finge que não ouviu. Você não, você entendeu? Você ainda fica com raiva do cara, dizendo que o cara está pregando contra você. Então, o teu defeito foi exposto por qualquer pessoa que expor o defeito seu, a sua obrigação como ser humano é falar, eu não vou aceitar esse defeito em mim, eu vou lutar para me corrigir, eu vou lutar para me transformar. Eu não quero ser assim, porque, meu irmão, fala a verdade, a nossa vida é miserável, vamos ser sinceros, né? Nossa vidinha dessa tamanhozinha assim, né? Se a gente vivesse pelo menos uns 1000 anos aqui na Terra, a gente vive tão pouquinho, e ainda um pouquinho que a gente vive, a gente é escravo de todo esse sistema que está aqui. Você praticamente não tem tempo para viver mesmo.
Praticamente não. Você tem que estar sujeito a essa lei louca do homem aí. É o relógio, é o dia, é a vestimenta, é a conta. Você está sendo oprimido, massacrado o tempo todo. E quando você vê, a vida passou. Aí você está igual eu, velho. É muito pequeno, cara. O nosso mundinho também é muito pequeno. A gente faz uma confusão, a gente faz uma guerra, mas a gente convive com meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas você convive, ou não? Tem alguém que está convivendo mais do que meia dúzia aqui? Você convive com meia dúzia de pessoas, cara. Era para a gente viver tão feliz, num mundo tão bom igual está hoje, né? Não é bom, gente? Melhorou bastante? Olha só quanto melhorou o mundo, cara. E a gente continua ainda mesquinho, miserável, com sentimento de animal. E a Bíblia vem exatamente para fazer de nós pessoas melhores. Toda a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, é viva e eficaz e é maravilhosa. Eu quero ler com os irmãos o livro de Levíticos, no capítulo 6, na página 122 da Bíblia Corrigida Fiel, que há uma discussão também sobre a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas querem hoje se prevalecer que estudaram hebraico, aramaico, grego e mais um monte de conversa, e querem distorcer e judaizar a Bíblia. Só que a nossa Bíblia, ela é toda em português, porque o povo brasileiro fala português. Não adianta as pessoas quererem fazer uma Bíblia que no meio dela tem um monte de termo que é ou latim, ou grego, ou aramaico, ou hebraico, porque o povo brasileiro fala português. E Deus, Ele já dividiu as línguas, e Deus já fez as Bíblias de acordo com cada língua. A melhor Bíblia que tem no Brasil é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. O resto é conversa. O resto é conversa. É a que é mais próxima da realidade, da verdade. Embora ela tenha muitas contaminações que eu não concordo com elas, porque a própria Bíblia, texto e contexto, mostra que essas coisas são erradas. A estrutura matemática da Bíblia, a estrutura científica da Bíblia, a ideia da Bíblia, ela é matematicamente perfeita. Deus já fez assim, porque Deus sabia que o homem ia mexer aqui, ia mexer ali, ia mexer lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, né? Está no Velho Testamento, que muitas pessoas, muitos teólogos, muitos doutores da lei, muitos fariseus, eles não entendem a estrutura da Bíblia, né? E ficam procurando, através do conhecimento do homem, entender e distorcer a palavra de Deus, e hoje até negam o Velho Testamento. Tem pessoas que já estão usando só até o Novo Testamento. E a Bíblia aqui eu quero ler sobre o quanto o poder de Deus é grande e o quanto a Bíblia é perfeita, a sabedoria da Bíblia. Por exemplo, no livro de Levíticos, no capítulo 6, no versículo 28, diz a palavra do Senhor assim: e o vaso de barro em que for cozida
será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á nas águas. Muitas pessoas, muitos profetas hoje, eles não entendem essa sistemática da Bíblia, eles não entendem a visão de Deus, o poder sobrenatural de Deus, e eles começam a querer questionar a mente de Deus. E lá no livro de Levíticos, capítulo 11, eu vou fazer aqui uma concatenação de ideias, né? No capítulo 11 de Levíticos, no versículo 4, 5, 6, diz assim: deste, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse não será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse não será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa não será imunda. Também o porco, porque tem as unhas fendidas, e a frente das unhas se divide em duas, mas não rumina, este não será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis os seus cadáveres, estes não serão imundos. Vamos pular para o versículo 33, 34 e 35. Versículo 33: e todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo, e toda a bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma parte do seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, porque vos serão por imundos. Veja bem que aqui nós continuamos falando sobre o vaso de barro, né? Que ele deve ser quebrado, jogado fora. Agora imagina bem, aquele povo vivia numa dificuldade, não é igual hoje. Hoje você vai ali e compra vaso de barro à vontade. Antigamente o vaso de barro você tinha que fazer ele, dar um trabalho tremendo. As pessoas não tinham dinheiro como hoje, né? Você tinha uma casa, morava numa tenda, e você tinha algumas coisinhas. Aí agora você imagina, de repente um rato cai no vaso de barro dele, daquele ali, numa água, um porco, e o cara tinha que quebrar esse vaso. Né? O cidadão falou assim: puxa vida, Deus não sabe de nada. Eu não vou seguir Deus, não. Olha que lei absurda. Se o cara come o porco, o cara come o coelho, todos esses bichos que nós falamos, eles comem. Várias pessoas do mundo comem. O que eles ficavam pensando de Deus? Que Deus não sabia de nada, que Deus estava dando leis ridículas para eles seguirem, que não precisavam daquelas leis. É como se eles soubessem mais do que Deus, né? E esse é o tema que eu quero continuar falando sobre ele, para a gente continuar interpretando isso daí. E vamos ler lá em Levíticos capítulo 15, versículo 19. Levíticos 15, 19. E Deus diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Vamos ler Levíticos 17:10. Levíticos 17:10. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face, e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado sobre o altar, para fazer expiação das suas almas.
portanto é o sangue que faz expiação pela alma. Isso aqui é outra coisa fantástica, né? Imagina a mulher quando estava com seu fluxo de sangue, o homem não podia tocar nela. E você também não podia comer o sangue dos animais. Você fala isso para o pessoal daquela época, eles com certeza questionavam Deus e achavam que Deus estava errado, que essas leis de Deus eram erradas. Porque o pessoal, por exemplo, fazia chouriço, né? Chouriço é linguiça de porco com sangue de porco, né? Ou chouriço de boi também com sangue de boi. É puro sangue. Então imagina, se o cara come aquilo ali. Eu me lembro que eu morava na roça, o pessoal matava o boi, e quando abria o boi, fica muito sangue dentro do boi. Fazia uma fila de pessoas, eles iam com umas latinhas, umas canecas grandes, e passavam dentro do boi, assim, pegavam aquele sangue quente e tomavam. Eu vi isso com os olhos. Tinha gente que tomava um litro de sangue daquilo. Então imagina, aí vem Deus, que é Espírito, e você não pega nele, que não era um humano para eles ver, né? E faz uma lei dessa. Essas pessoas achavam absurdo isso aí. E vamos ler lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio 4, versículo 1 e 2. E muitas pessoas às vezes perguntam: eu não entendo essas leis, por que tem essas leis aí Levíticos? Né? Eles não entendem por que tem essas leis. E aqui no Deuteronômio capítulo 4, no versículo 1, diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então veja bem aqui, Deus, Ele diz assim: olha, eu dei aquelas leis, eu dei essas leis, você não aumenta elas, você não diminui, faz conforme estou falando, porque essas leis são para te ensinar, para te educar, né? Para que você tenha saúde, para que você vá bem, para que você prolongue os dias de vida, para que você consiga alcançar os seus objetivos. E muitas pessoas, com certeza, ficavam questionando os pensamentos de Deus. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, diz assim, capítulo 6, versículo 1: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que o bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus dos pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho,
e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Então veja bem aqui, Deus deixando claro que não só a gente tem que seguir as leis dele, mas passar esse ensinamento para os nossos filhos e para os nossos netos, não é? E aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 13, Deuteronômio 23, 13. Essa lei aqui é muito engraçada, muito fantástica. Deuteronômio 23, 13, o Senhor diz assim: e entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecastes. Imagina que Deus faz uma lei dessa. Você, quando fosse fazer as suas necessidades fisiológicas, você tinha que sair fora do acampamento, levar uma pá com você, e você fazer um buraco e enterrar o dejeto que ficava ali, né? Então a pessoa fala: puxa vida, mas por que Deus fez uma lei dessa? Deuteronômio 32, vamos ler Deuteronômio 32. 32, versículo 4. Diz a palavra do Senhor assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Ou seja, se Deus escreveu, ele sabia o que ele estava escrevendo. Deus não faz coisa errada, nem mal feita, nem de qualquer jeito. A obra dele é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, meus irmãos, na verdade, o que acontece? Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Muitas pessoas não entendem. Eles não param para olhar a Bíblia dentro do dia a dia, dentro da realidade. Eles ficam buscando na filosofia humana, no conhecimento humano, as respostas, e que estão na cara, são simples. Por exemplo, quando Deus, naquela época, proibiu o pessoal de comer carne de porco, é porque Deus já sabia que a carne de porco é perigosíssima para o ser humano. Esses dias eu estava assistindo um programa na televisão, não lembro se é no National Geographic ou no The History Channel, e lá nos Estados Unidos, uma moça jovem começou a passar mal, foi para o hospital, estava entrando em coma, e os médicos desesperados, não sabiam o que era, foram descobrir. Era um vermezinho da carne de porco que estava no cérebro dela. Entendeu? Isso eu estou falando esses dias agora. Estou falando que aconteceu em 2013. Entendeu? Deus já sabia de tudo isso. Hoje, a ciência está apenas comprovando a matemática da Bíblia, a verdade da Bíblia, a veracidade da Bíblia. O quão grande é o poder de Deus, porque Deus já sabia as doenças que o corpo transmitia. Deus já sabia que muitas doenças que não têm cura são transmitidas através do sangue. Hoje nós sabemos que a AIDS se transmite pelo sangue e vai para fora várias outras doenças, né? Pelo sangue, né? Como aqui também tem ali um versículo que fala sobre o sangue, né? O fluxo de sangue da mulher. Então,
Por isso que Deus proibia de ter a relação, porque Deus já sabia. Por isso que Deus proibia de tomar o sangue. Mas as pessoas naquela época não queriam obedecer a Deus, porque achavam que Deus não sabia de nada. E é como hoje também as pessoas não se rendem ao poder de Deus. Por isso que eu li aquele mandamento ali que diz: teme ao Senhor teu Deus. O dia que você tiver temor a Deus, respeitar o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, você vai ter uma visão muito diferente da vida e das coisas de Deus. Então, por exemplo, quando eu falei do vaso quebrado ali, que tinha que se quebrar o vaso, que era um objeto importantíssimo para aquela família na época, né? Eles que comiam rato, imagina quebrar um vaso por causa do rato, por causa do porco, né? Mas Deus já sabia, por exemplo, que o rato transmite uma série de doenças, doenças que poderiam inclusive exterminar todo aquele povo que estava no deserto ali. A peste bubônica, por exemplo, agora recentemente eu estava vendo uma reportagem, um senhor lá nos Estados Unidos também pegou, foram descobrir que estava com peste bubônica, né? Que é transmitida, eu estou repetindo o que fala, não tenho certeza, né? O que diz a reportagem, por uma pulga que vive no tipo de rato. E essa peste aí, ela praticamente dizimou a Europa, para você ter uma ideia. E Deus já sabia disso. A Bíblia já falava sobre isso, né? E as pessoas não entendem, inclusive desprezam o Velho Testamento, acham o Velho Testamento horrível. Tem gente que não lê o Velho Testamento, entendeu? Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver coisas maravilhosas, profecias maravilhosas, profecias que se cumpriram, que é provado pela ciência, pela história da humanidade, que se cumpriram. É provado pela ciência que, por exemplo, alguns peixes ali no livro de Levíticos, que Deus proíbe ao homem de comer, né? Muita gente não sabe até hoje, mas tem peixe, igual a garopa, por exemplo. A garopa tem dia do mês do ano, tem mês do ano que você não pode comer ela, por causa de um bicho que está dentro, né? Mas Deus já sabia de tudo isso. Escreveu aqui na Bíblia mais de 3.000 anos atrás. E as pessoas subestimam. Por isso que eu digo, a matemática da Bíblia, a ciência da Bíblia, ela é perfeita. Mesmo o homem contaminando ela, mesmo o homem com desculpa de que vai fazer uma Bíblia, uma linguagem mais fácil, que é mentira. O objetivo deles é destruir a sistemática da Bíblia, a ideia, a lógica da Bíblia. Não consegue por causa do poder de Deus. Mas você vê que esse livro é um livro maravilhoso. Nós sabemos que as cidades antigamente, como Nova York, muitas cidades no tempo antigo, quando não tinha rede de esgoto, quando os dejetos humanos eram jogados a céu aberto, que traziam doenças terríveis para a população, né? Tanto é que as cidades investiram em tratamento de esgoto, investiram em tratamento de dejetos humanos. Por quê? Mas Deus já dizia ali, quando Deus falou para o cidadão, há mais de 3.000 anos atrás, falou: meu amigo, você vai fazer as suas necessidades fisiológicas, você pega uma pá, faz um buraco, porque o gato já faz isso, mas você também tem que fazer. Olha só, olha que coisa fantástica. Hoje nós já sabemos disso, né? Você não vai fazer as necessidades fisiológicas lá no chão da sua casa. Você usa um vaso sanitário que joga isso com uma lagoa de tratamento, né? Mas naquela época Deus já tinha plena consciência da higiene, entendeu? Da saúde. Isso é maravilhoso.
Isso é fantástico, por isso que eu digo, a Bíblia é um livro maravilhoso. E você vê muitas pessoas, não, mas o Deus do Novo Testamento é que é bom. Nós acabamos de ler aqui a lei que Deus deu. Para quê? Para você amar a Deus todo o teu coração. Não foi lido aqui? Com toda a tua força. Não é? A mesma lei que está no Novo Testamento já existia no Velho Testamento. E aquele povo era rebelde. A única coisa que eles não queriam era aceitar a palavra de Deus. E é como hoje. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós escutamos louvores com a palavra de Deus, nós oramos usando a palavra de Deus, nós fazemos aliança através da palavra de Deus, mas nós não queremos aceitar a palavra de Deus. Nós endurecemos o nosso coração. Nós endurecemos o coração. Entendeu? E o mandamento, meu irmão, minha irmã, é amar a Deus. O mandamento é temer a Deus, é respeitar um Deus que tem um poder incomensurável, sem medidas. É um Deus que você não tem que questionar, você não tem que julgar, você não tem que querer interpretar, né? Como eu vejo essas pessoas aí, não sabem nem o rumo do nariz, não sabem nem aonde fica a ponta do seu nariz e ficam querendo interpretar a Bíblia, ficam querendo. Tem gente aí que vem dizer que já foi no inferno. Esse dia eu estava vendo, não, o fulano esteve lá no inferno, o outro disse que foi no céu. Entendeu? Ficam aí querendo contar vantagem, se vangloriar um acima do outro, sendo que o dia que você quiser ser morto de alguém, a Bíblia vai mandar você ser o menor, o mais humilde, o mais simples, o mais sincero, o mais verdadeiro, o mais bondoso, o mais amoroso, o mais caridoso, o mais educado, o mais amável. É isso que a Bíblia vai chamar para ser, não é? O resto, meu amigo, fora disso daí, Deus não está, Deus não participa, Deus não concorda. Por isso que nós temos aqui, Ele é a rocha, Deus é inquebrável, Deus é forte, poderoso, por isso compara-se Ele a uma rocha, né? Cuja obra é perfeita. A Bíblia que Deus escreveu é perfeita. Ela não tem falha, nem em uma vírgula, nem em um tio, né? E todos os seus caminhos são justos, ou seja, se você está praticando a justiça, se você está praticando a palavra de Deus, se você está tentando ser uma pessoa melhor, mais amorosa, mais amável, não é? Se você está preocupando com o seu próximo, se você está tendo temor e respeito às coisas de Deus, se você está assumindo aliança com Deus, você está praticando a justiça de Deus. Ninguém é chamado para servir a Deus de qualquer maneira. Ninguém é chamado para ser frouxo no reino de Deus. Deus não chama frouxo, Deus chama valente, entendeu? Mas valente pode ser um fraco. Uma pessoa fraca ela pode ser valente, desde que ela seja decidida e tenha um objetivo, né? O covarde não, o covarde ele nem faz objetivo, ele não faz propósito, não faz voto, entendeu? Ele não tem tempo, ele nunca tem tempo, né? Eu sempre dizia, eu tinha uns amigos que eles diziam que eram meus amigos, mas eu sempre ia na casa deles, sempre me preocupava com eles, nas dificuldades deles eu sempre estava lá, mas eles nunca iam na minha casa. Quando eu ficava doente, esquecia que eu estava doente. E daí depois vim conversar, tudo bem, fiquei sabendo que você estava doente e tal, mas pô, que bom que você já está bem. Falei, por que você não foi lá? Eu não tive tempo. Eu já perguntava, o cara falou exatamente isso, eu não tive tempo. Eu falava, meu amigo, você vai me perdoar, mas tempo é uma questão de preferência. Você não me preferiu, é diferente. Tempo todo mundo tem. Porque todas as pessoas aqui da Terra vivem no mesmo tempo, são 24 horas por dia.
Se você temer a Deus, se você respeitar a Deus, se você respeitar a aliança que você fez com Deus, se você quiser amar a Deus, você vai ter que fazer votos com Deus, você vai ter que ter objetivos com Deus, você vai ter que lutar contra tudo. Jesus deixou claro, você vai lutar contra tudo. Jesus jamais falou que ia ser fácil, Deus jamais falou que ia ser fácil. Deus não falou que ia ser fácil. Por quê? Porque sabia que você não ia ter vontade, sabia que você ia ter preguiça, sabia que você não ia preferir Deus. O povo nunca preferiu Deus, o povo nunca teve tempo para Deus. Por isso que Deus sempre diz aqui para você amar Ele de todo o seu coração. Entendeu? Colocar Ele no lugar que Ele está, no teu justo, reto, perfeito, maravilhoso, o ser mais maravilhoso que existe no universo. Na opinião da Bíblia, é minha.